Morena FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mais um Mesa pra Dois. Eu, Marcelo Leal, tô aqui hoje com Isaura. Isaura de quê? Isaura Brandão. Que é do Albergue. Isso, Albergue Bezerra de Menezes. E com Kátia Guedes. Kátia Guedes. Da Fundação Balduino. Da Fundação Balduino. A gente tá aqui hoje, gente, para falar dos problemas que as instituições filantrópicas estão enfrentando aqui em Itabuna. É um negócio meio surreal, mas, né? Mas eu vou começar para posicionar o pessoal legal. O que faz de uma entidade filantrópica? Qual é a diferença da filantrópica para as outras, Isaura? Bom, a filantrópica, ela não significa ser pública e também não é particular. Né? Ela tem um aspecto particular por causa da questão de exatamente de não ser vinculada, por exemplo, ao município. Sim. Só que ela tem que ter um caráter filantrópico. Então, o custeio, a pessoa que é admitida, garimpar recursos, tudo isso tem um caráter filantrópico, que aí no caso seria 100% filantropia, para que a gente também não tenha alguns custos como instituição. Existe modelo também parcial de filantropia, não? É porque assim, a filantropia, ela envolve não obter lucro. Sim. Tá? É uma atividade sem fins lucrativos. Né? Isso. Abstrato. É aquela coisa que você vai chegar no final e vai dizer assim, não vai ter um lucro para ser dividido. Se sobrou, divide. Isso. Como e na empresa normal. E também não tem uma produtividade, né? Não tem produtividade. Isso. Mas a gente incorre nos mesmos impostos, na mesma legalidade de qualquer lei trabalhista. Não tem isenção de impostos, nem lei trabalhista, nada. Não. Para isso. Devia ter, né, gente? A gente tem isenção de IPTU quando é filantrópico, né? Mas se você tirar a filantropia é pouco. Mas é pouco. O que acontece? Existe um SEBAS, que é um certificado, mas para que as instituições obtenham esse certificado, que não isenta imposto, ele apenas reduz, né, em torno de 30%, 30% a 40% o imposto. Mas para isso, totalmente. Não. E para isso você tem que ter uma documentação muito extensa. É uma burocracia. Aí a gente vai chegar na documentação já, né? É uma burocracia. Vamos dar aqui para quem não conhece as duas instituições, vamos fazer um resuminho, Kátia, da Fundação. A Fundação Balduino é uma instituição, né, criada pelo médico Dr. Balduino há mais de 30 anos, né, onde ela atende, por ser uma fundação, ela tem uma creche hoje em dia e o abrigo, o Lar dos Idosos. Né? A creche, ela tem a parceria do município, então ela tem um apoio, nós atendemos crianças de 2 a 4 anos, né? Temos um total de vagas, em torno de 100 crianças que são atendidas na creche, né? E nós temos também o Lar dos Idosos, que é a parte da instituição de longa permanência para idosos. Quantas vagas para idosos? Hoje eu tenho abrigado 70 pessoas, né? Porém, eu tenho vaga para mais uns 10 a 20. Certo. E o albergue? Bom, no caso do albergue, que eu conheço desde sempre. Muito bem. Muito bem, né? O trabalho começou com Bionô lá atrás, né? Começou com Bionô há 51 anos, esse ano completando 52 em outubro. Era quase meu vizinho, né? Morava pertinho. E no início, para tuberculosos, né? E depois foi mudando todo o seu formato. E hoje com características também de abrigo de idosos, como ILPI, agora até com alteração da parte de documentação, instituição de longa permanência para idosos. Então agora a gente só pode atender um público a partir de 60 anos. Realiza todas as atividades que você imaginar na instituição. Hoje eu estou com 77, estava com 90, mas como eu tenho um público com doença mental, a gente está tendo que devolvê-los à família. E aí a gente está passando por um processo bem complicado, porque eles têm abaixo de 60, não podem permanecer na instituição mais com a gente e muitos familiares não querem, né, recebê-los. Então a gente está passando por esse processo bastante complicado. A lei é feita sem ouvir os interessados, né? Sempre. Exatamente. E nós acolhemos no período que o São Judas fechou. Kátia teve alguns casos, ainda tem também, né? Já foi um problema, né? O fechamento do São Judas. Nós chegamos a ter lá no albergue 52 doentes mentais. Então é uma loucura. Eu até acho que existe uma boa intenção em
não institucionalizar quem tem problemas mentais. Só que a realidade é outra. A realidade bate de frente com isso aí. Precisa de um suporte. As famílias realmente. não têm como ficar com a pessoa não tem como ficar abrigada, vai pra rua. Vai ser de novo aquela coisa antiga que Itabuna tinha de ter seus loucos na rua, Exato. né? Que Itabuna teve vários abandono. loucos famosos aqui em Itabuna, né? Que viviam na rua, Ana Doida, Papai Noel e outros caras. Mas não resolve o problema de ninguém, né? E também é um público que pra gente não tem condições nenhuma de se manter pela questão até do risco. Como que eu tenho um idoso e tenho esse público também junto, sem né? ter uma equipe separada para isso. Né? Nós não conseguimos atender essa demanda. E infelizmente a comunidade ela tem uma visão de que essas pessoas teriam que estar nos abrigos. A quantidade de pessoas que nos ligam, nos pedem, imploram essa vaga. As famílias querem no abrigo porque precisa de cuidados especiais. E o governo quer solto por aí por causa da inclusão, ou sei lá do quê. E no fim, ele é prejudicado, a família é prejudicada, a sociedade é prejudicada. Todo mundo. E com toda a realidade que a gente vive, para o governo também se torna uma questão conveniente, né? Porque ele está abrigado, não está na rua. Então não é um problema do município, entre aspas. Se ele está abrigado... Está tirando da minha... Mas quem decide isso é federal, e para federal ele não está nem aí, não tá onde nem a pessoa está, só quer usar o discurso de inclusão. Não é? Então a gente tem que partir agora para essa alteração, que é um caso assim, ajuste, nós duas, né? Dentro vamos passar por isso. E Kátia falou... esse problema, né? Não tem 60, não pode ficar como idoso. E então, Kátia falou uma coisa importante, que é a visão da comunidade sobre os abrigos, que isso é um ponto bem importante da gente salientar. As pessoas têm uma visão muito equivocada. A primeira visão os abrigos são públicos, recebem ajuda da prefeitura. Então, esses dois abrigos não aqui são exatamente públicos. Não são públicos, não são mantidos pela prefeitura, pelo município e nem pelo Estado, nem pelo federal. Porque aí vem aquela questão que eu até comentei rapidamente com você. Que é o que a gente vai conversar no segundo bloco, que é mais extensa a coisa, né? Então, não é. Somos filantrópicos. O albergue não tem mais tuberculose? Não. O albergue, depois da tuberculose, foi para o público com AIDS. Sim, e aí depois também desse público com AIDS, ele já começou a adotar um novo formato para acolhimento dos idosos, mas aí já veio o público com doença mental. E aí acabou que teve que fazer uma alteração de documento para se tornar, entre aspas, mista, que não pode também ser. E muitos anos atrás o albergue tinha vínculo com a saúde. E hoje as instituições têm vínculo com o social. Então a gente não tem como estar fazendo esse papel. Mudou a secretaria, no caso. A gente muda de secretaria. Então hoje o vínculo é com o social, esse público da doença mental é da parte de saúde, então cabe ao município resolver. Na verdade é uma coisa transversal, né? Uma coisa que tinha que ter saúde no meio, social no meio, esporte, tudo. E o mais interessante é que a gente tem um regimento que é a RDC 502, que não nos obriga a parte de saúde, nos obriga a ter cuidadores. Mas nós somos obrigados a ter saúde, porque o Corém fiscaliza a gente. Na prática não tem jeito. Na prática, quem nos fiscaliza é a vigilância sanitária, Corém, né? Os nossos idosos no dia a dia envelhecem. Das duas entidades, qual é o maior gasto? Energia elétrica, pessoal, qual é o maior gasto? Da minha última conta agora, eu botei energia elétrica no topo, porque a gente está com 7 contas em aberto, atrasadas. Então ela está no meu topo. E depois dela vem proteínas e fraldas. Fralda, o consumo chega a R$7.000 mensal. 7 mil mensal? 7 mil reais mensal. Haja fralda. Isso, são mais de 100 fraldas diárias. Mais de 100 fraldas diárias. Pior que um berçário, gente. Imagine que lá são também idosos. O maior custo é esse, energia fraldas, elétrica. Energia elétrica. Né? Claro, a gente não pode deixar de contar com funcionário. Outros, uma folha, né? A folha de pagamento. Aqui energia elétrica nosso maior gasto aqui também. Aqui a energia elétrica é fabulosa, 5 mil por mês. O gás também é muito elevado. Gás é muito Gás também gasta lá são 3 botijões semanais. Né? 3 por semana. 3 botijões por semana. Por semana. Vezes 100 e cacetada, né? Complica bastante. Como a gente utiliza o cilindro, então a gente tem vantagem. É aquele maior, né? Aquele maiorzinho. Você, no caso do albergue, usa o botijão mesmo. Mas mesmo assim a gente utiliza o de 1 a 2 cilindros, né? A cada 15 dias. Como é que tá a ajuda da comunidade, hein? Doação, essas coisas. Marcelo, 2022 para mim foi um ano
atípico, assim, fora do comum. Acho que as pessoas ou se fecharam ou realmente passaram por dificuldades que limitaram muito a ajuda. Porque 2020, no auge da pandemia, eu não sabia nem o que era ficar em casa. De tanto chamado que a gente tinha de doação para recolher. 2021 já diminuiu, mas 2022 realmente foi... Diminuiu bastante. Muito. Eu acho que isso foi meio geral. Geral. Porque doação de sangue também teve o mesmo problema. Geral. E hoje, assim, a gente tem, graças a Deus, grupos de Itabuna que são assim, conhecidos, também, né? Todo aquele prejuízo causado pelas medidas do Estado de fechar tudo, a consequência não veio nem em 2020 nem em 2021, porque as pessoas ainda tinham alguma gordura para queimar. A consequência veio todo ano passado. 2022. Empresa fechou ano passado, gente ficou desesperada ano passado. A consequência dessas medidas. O município ainda teve a enchente, né? Sim, a gente ainda teve a enchente de brinde, né? De bônus. De bônus a gente ainda teve a enchente, né? Você vê que o albergue... A enchente chegou a afetar lá? O albergue? Não, diretamente não, só os colaboradores, né? Não, no bairro de Fátima não. Nossa, deu sorte ali. Foi. Um monte de gente ali teve problema. E na frente do albergue que tem o córrego, o pessoal também dessa vez tem que agradecer muito. Deu sorte. Porque a altura também que chegou não entrou nas casas. Porque sempre que acontece, entra. Gente, as duas deram sorte. Foi. Agora tivemos sim, claro, funcionários, né? Os dois bairros tiveram inundação, os dois bairros tiveram ruas e ruas alagadas, né? Agora, lógico, funcionário, a gente teve um funcionário aqui que deu muita sorte. Bob Lu, nosso locutor. A água chegou na beira da porta dele e parou. Na beira mesmo, assim. Subisse meio centímetro, entrava. Né? Então, tem vários casos que eu vi assim de chegar pertinho, como também tem casos que eu vi de que inundou a casa toda. Nosso vigia Orlando, a casa dele acabou. A água entrou na casa quase até o telhado. Né? Então tem vários casos assim. Eu vou fazer um intervalozinho para ver se a gente consegue um café e a gente volta para falar das certidões, que hoje é um empecilho grande. Vai daí, Luizito. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para Dois. Eu tô aqui hoje com Isaura e Kátia. Estamos aqui falando das agruras das entidades filantrópicas. Existiu um mal entendido, inclusive eu entendi mal e eu critiquei, né? E depois pedi desculpa e peço de novo aqui. Mas existe um mal entendido baseado em algumas coisas. Por exemplo, as entidades estão tendo que cobrar das famílias fralda, remédios que não são do rol normal, né? E aí teve gente me ligando, eles ficam com o cartão da aposentadoria, eles pedem fralda a mais, esse pessoal já ganha dinheiro do município, do estado, federal, tal, ainda tem que cobrar. Então assim, eu recebi essas queixas, eu fiz uma nota, a Isaura me ligou para explicar direito isso aí, porque tem dois problemas nessa história. O primeiro é que não estão recebendo ajuda municipal, federal, nem estadual, né? E por causa disso estão tendo que adotar outras medidas, porque senão a opção é não atender as pessoas, né? Isaura, me fala um pouco sobre a questão das certidões, porque assim, a verba não está vindo porque as entidades não têm todas as certidões, o que para mim é absurdo, porque a entidade filantrópica não deveria nem precisar de certidão nenhuma, né? Desde quando que está esse problema, Isaura? Bom, Marcelo, na realidade do albergue, muito tempo atrás, como os municípios pediam a vaga, o município assumia a responsabilidade daquela pessoa. Então, todo mês existia uma cobrança do município daquele recurso. Só que isso não tinha mais efeito a partir do momento que os próprios municípios não repassavam mais esse recurso. Então, o albergue não ia fechar as portas por esse motivo, tinha que se reinventar, né? Então, quando você regulariza todos os seus documentos e tem os números de inscrição, né, que tem que ter, dos conselhos, etc., você vai em busca do recurso. Então, até 2018, recebia o recurso na instituição. De 2018, a gente só estava tendo ainda o do município. E aí, na gestão anterior, reduziu o valor.
reduzindo o valor, ou se priorizava outros pagamentos, ou se priorizava um parcelamento que já existia. Então, fomos chamados a atenção em relação à folha, salário, 10º sendo pago atrasado. Então, acabou que o recurso foi usado para sanar essas pendências e as certidões acabaram ficando para segundo plano. Isso aí, na verdade, é geral. Porque a decisão empresarial de todo mundo foi ou paga o salário ou paga imposto. Isso. E ninguém vai deixar de pagar salário para pagar imposto. Nossos colaboradores são pessoas registradas, né? Alguns são prestadores. Então a gente tem a lei que está aí cobrando o que a gente precisa fazer. Você tem uma dívida de certidões. No caso do albergue, ela é acima de R$200 mil. Hoje, uma delas, trabalhistas, né? INSS e FGTS. Isso. Então, hoje, para eu fazer o acordo de uma delas... Acho que a maioria das empresas aqui em Itabuna está nessa situação, porque você teve primeiro a pandemia Dilma, maior recessão da história, 2 anos seguidos de recessão. Aí, 1 ano mais ou menos para começar a sair da recessão. Aí, 2018, a gente estava começando a sair da recessão, 2019... Aí vem a pandemia. Pandemia, logo isso. Aí o governador maluco fecha tudo indiscriminadamente e acaba com a economia. Se reflete em 2021, 2022. Então, assim, não dá para ter certidão, não. Né? O custo alto, o parcelamento de uma delas hoje, só a entrada passa de 12 mil. Como que eu tiro hoje de um caixa que não existe 12 mil? Se nesse momento eu tenho 7 contas de energia da instituição em aberto, estou finalizando folha dos meus colaboradores de novembro. Já estou com a de dezembro para pagar. Não está só assim, não. As empresas em geral estão nessa mesma situação. Né? Lá está assim, cara. A Fundação Balduino também lá tem uma história semelhante. Problema. A minha situação com as certidões começou a partir de 2019. Mas foi para próximo, né? Semelhante, né? Essa questão da dificuldade 2019, em arcar. Novamente, é quando os piores efeitos da recessão estavam acontecendo. As gorduras já tinham ido, né, e aí foi para cá. Pandemia, né? E nesse processo nós também tivemos que optar, ou paga funcionário ou paga imposto. Ninguém vai pagar imposto. Né? E infelizmente fica muito pesado o imposto para as instituições. A maior parte do que a gente recolhe, a gente paga o funcionário, porque o custo do idoso é elevado. Você precisa manter assistente social, você precisa manter psicólogo, você precisa manter um nutricionista, você tem que ter o técnico de enfermagem, porque apesar de não sermos ligados à saúde, 24 horas, 24 horas. Você tem que ter a pessoa da noite, tem que ter a pessoa da noite. Várias equipes, né? Então você fim tem de semana, feriado, não para. Não fecha em momento nenhum. E com isso, o custo com funcionário é alto. O INSS é alto. O FGTS é alto, é tudo alto. Então, geralmente... para cada empregado você paga 2 salários. Exatamente. Um para ele e um para o governo. Isso. Na prática. É o que as pessoas não enxergam. Né? E quando isso é cobrado da gente e a gente não consegue atender, automaticamente alguma coisa vai ficar fora do lugar. Aí, sem ter essas certidões, você não consegue receber repasse. Parceria nenhuma. Nem da federal, parte que nem a gente estadual, fala, nem né? Não. Grana. Isso. Grana não. Dinheiro. Por quê? Nem municipal, nem estadual, nem federal. Não. Desde 2014 já se fala do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que popularmente o pessoal chama de Miroski. Né? É um marco, uma lei que veio dizendo que se não tiver certidão, você não recebe, tá tudo não recebe nada. Você não faz parceria, você e não aí faz. Você bota os idosos na rua, porque quer dizer, seguindo essa lógica, você bota os idosos na rua, fecha a empresa e vai cuidar da vida. E aí vem por trás de tudo isso, aí vem a verdadeira história das instituições. Porque, por exemplo, para a instituição sobreviver hoje, se ela não tem um recurso, mas ela já tem um serviço prestado, ela já existe. Hoje a gente vai captar o recurso do próprio abrigado. Então você acolhe, a pessoa tem que ter o recurso, que é o BPC, que vem do LOAS, né? Então aí o recurso fica na instituição. Aí vem o questionamento da família. E os 30%? Porque é a pergunta que eles fazem. O familiar pensa que os 30% é para a família curtir, ficar com o valor e etc. Não é. Os 30% é para fralda, medicação, etc. Os 70% é para o local de abrigamento, que seria o custeio de energia, moradia, água, etc. Superficialmente. Se a gente for botar na ponta do lápis, obviamente que 1.200 não cobre o custo de uma pessoa na instituição. A gente tem cozinha, lavanderia, Se for né? botar Enfermagem. tudo, você não abriga ninguém. Né? Se
for pensar. E aí a família ainda questionar. Aí vem a questão das fraldas, como eu conversei com você. O nosso município não disponibiliza. Começou agora a fazer um trabalho de entregar fraldas para quem já tinha ação no MP. E está fazendo os cadastros para poder começar a entregar. Aí vão fiscalizar se a pessoa existe, tem que ter um relatório médico, etc, etc, etc. Então, N questões de burocracia, né? Se a família que vai lá e acha que o 1.212 e a gente pedir a fralda está demais, por que ela está procurando uma vaga para abrigar aquela pessoa? Ela cuida em casa. Se ela está procurando, existe algum motivo. Ou ela não está dando conta, né, e daquela ela situação. Cuidar em casa, ela não vai ter quem fique 24 horas porque se ela for pagar só um cuidador, já foi aquele recurso total. Já, ou mais. As instituições, por mais simples que a gente seja, e o serviço prestado... Não, se ela for contratar o cuidador, vai gastar mais, porque é isso aí, mais isso para o governo. Muito mais. As instituições têm enfermeiro, que a gente tem que ter pelo Corém, não pela RDC, que ela não nos obriga a ter. Daí vem cuidadores, que a gente teve que tirar os técnicos por causa do aumento salarial que não aconteceu. Senão a gente não tinha o que fazer, acabamos demitindo os técnicos. E aí, cuidadores. Cuidador tem que ter 24 horas, porque à noite não pode ficar sozinho. Aí a gente tem que ter motorista, a gente tem que ter porteiro, sábado, domingo, feriado, cozinheiro, lavadeiro. Então, sim, é uma realidade que, para quem está de fora e a família que vai procurar a vaga, com certeza no pensamento dessa criatura, eles recebem recurso, a prefeitura é quem arca, é quem banca com aquilo ali. Eu acho que isso é uma noção geral da sociedade. Geral. Que vocês recebem um monte de dinheiro federal, estadual, municipal. Nem quem está com as certidões hoje não está recebendo. Nada, imagine nós. Né? Sim, tem esse detalhe também, porque eu lembro que lá atrás, César, inclusive, comentou comigo que acho que 2017, com certidões, não estava recebendo nada. Não, porque a prefeitura não estava repassando o dinheiro que ela recebe só para repassar. E ela não estava repassando. Existia um recurso inicialmente que foi antes da gente parar de fazer esses pagamentos, que era, acho que se não me engano, 19 mil. Federal e um cofinanciamento estadual. Então, mas a prefeitura é só repassadora. Só que passou a ficar com o dinheiro e não repassar. Eu lembro disso aí, na época que César comentou comigo. O socorro que a gente teve desses últimos anos, de 2020 para cá, de quando eu estou à frente, foi verba de Covid, que a gente conseguiu alguns equipamentos e algumas reformas, que nós três, né? Os 3 abrigos receberam. Da época da Covid a vocês, mas a gente vai conversar mais ainda disso. Foi loucura. Então a gente recebeu esse recurso, que foi federal, e o outro que foi para o município fazer a divisão, a gente teve que entrar na justiça para conseguir. Aí dividiu entre nós dois o valor. Ficamos com um valor menor e aí a gente acabou conseguindo que entrar na justiça para pegar por causa das certidões, de vocês. E aí eu falo, Marcelo, o que a gente está pleiteando, o que é que a gente busca, independente do recurso, porque você vai ter ali a lei para te dizer, vocês não podem. A gente não pode, porque a lei fala. Mas o pedido de vaga para nós pode acontecer. A necessidade do abrigamento está aí. É real. A necessidade é real, lógico. E só tem os 3 abrigos. Não tem outros locais. Então, vai ser qual outro local de abrigamento, se depende desses 3? Eu podia levar para a prefeitura. Deixar na porta ali. Porque o que a gente fala, e aí a primeira resposta que a gente Vou mandar para Salvador, para o Estado cuidar. Botar lá no CAB. Na governadoria deve ter espaço para uns 3 ou 4. Todas as minhas procuras como albergue, e aí no caso eu estou representando a instituição, não é Isaura Pessoa, né, no caso, todas as minhas procuras, a resposta que eu tive é: vocês estão sem as certidões. Eu não estou buscando essa resposta, isso eu já conheço. O que eu estou buscando é onde que eu posso apoiar, de que forma eu posso fazer, porque a gente faz o pedido da vaga, a alta complexidade pede vaga, o Centro Pop pede vaga, né? CRAS, tudo que tem direito aí pede vaga. Então como que a gente pode entrar de contrapartida? Porque a gente precisa de EPIs, a gente precisa de proteína. Porque aí vai ter que negar a vaga pro município. O município não der um jeito, vai ter que negar a vaga. Ou os abrigos chegarem ao extremo de se tornarem particulares. Ou isso. E aí a gente esquece a filantropia, porque a filantropia eu aprendi com meu avô. E aí a comunidade, em geral, ele tirava a roupa do corpo. Ele prejudicava a família para ajudar os outros. Muito, já presenciei várias coisas, eu criança ainda, né? Aliás, muita gente daquela geração era assim. Como o próprio Balduino mesmo.
né, que ele sempre ajudou muito a comunidade. Verdade. É uma coisa que se perdeu perdeu. pouco. Hoje a gente vê fazer isso quem não tem nada. Quem não tem nada dá metade pro outro. É. Mas quem tem mesmo, raramente ajuda. Na pandemia, eu vi uma onda de solidariedade que eu nunca tinha visto aqui em Itabuna. Mas a maior parte era de gente que tinha pouco. E tinha pouco dividindo com outro que não tinha nada. Né? O pessoal mais abastado nem tanto. Mas isso é histórico, sempre foi assim. O pessoal que tem menos entende melhor a dificuldade. Né? Sim, e na pandemia, o que aconteceu lá, Isaura? Na pandemia. Começou a gente pandemia, sobreviveu àquilo. Nós sobrevivemos. Logo no início você achou que ia passar logo, não? Eu achei que passaria logo. Mas aí a gente falou, vamos cada dia. Porque primeiro eu tive vários colaboradores que adoeceram, tiveram que se afastar. E aquele período eram 14 dias que ficavam. E isso gerava um transtorno muito grande na instituição, porque você tinha que substituir funcionário. Exatamente. E não era um só. E aí como é que faz? E aí de onde você tira a verba para bancar aquele funcionário extra? Você tem que bancar o que está doente, mas o que está no lugar dele. Está no lugar dele. E ainda pedindo a misericórdia para não adoecer. E graças a Deus, naquele período Foram pancada, pouquíssimos eu não casos. adoeci. Fechar não tinha como fechar, né? Não. E eles contaminados. Aí vinha a cobrança do isolamento, que é a vigilância. Eu falei, como que eu vou isolar um doente mental se ele não aceita usar nenhuma máscara? No início, a fundação, a gente teve um caso positivo. E foi justamente quando nós fomos para a TV, colocaram lá que a gente tinha caso positivo. Com um caso eu fui para a TV, imagine a situação, o drama que não foi. O terrorismo, terrorismo. E aí que a gente pandemia ia ficou... matar todo mundo. Eu tenho um dado que até hoje ninguém consegue explicar. São dados oficiais. Os cartórios que registram os óbitos dizem que em 2020 morreram 150 mil pessoas a mais do que em 2019. Como é que morreram 600 mil de Covid se só morreram 150 mil a mais? Do que já acontecia. Isso normal. é dado oficial. Tem 150 mil certidões de óbito a mais, mas dizem que morreram 600 mil de Covid. Não tem como, entendeu? Então, assim, criaram um terrorismo, né? Tem criança que ficou traumatizada porque disse que ia matar o avô se saísse na rua. Minha filha ficou sem sair de casa, com medo de me matar, de matar o avô, de matar a avó. Criaram um terrorismo imenso e tem uma geração inteira aí que vai ser complicada de cabeça pro resto da vida. Eu tive 52 positivados e convivi com todos eles lá dentro, estando positivo. Lá em casa todo mundo pegou, menos eu, e eu aumentando. convivi normalmente, até porque eu sou inconvidável. Né? Depois na instituição... Porque assim, eu nunca peguei gripe na minha vida inteira. Né? Que bom. E a Covid é um vírus de gripe. Então se eu pegasse ela, ia ser a primeira gripe da minha vida. Né? Eu convivi com o pessoal com Covid, eu nem pensei na Covid, eu ignorei a Covid, no meu caso específico, né? Mas lógico que todo mundo teve que se cuidar, etc. Mas você pega os relatórios, por exemplo, de internação e morte, mais de 80% é acima de 65 anos, 70. O resto da população quase não teve problema. Então, por exemplo, não precisava ter fechado tudo, bastava ter mandado o pessoal acima de 60 para casa, e mesmo assim a maior parte deles não pegou nada. 10% da população de Itabuna teve Covid, e desses 10%, 90% era idoso. Porque os abrigos têm um risco então de todo mundo virar óbito. Não precisava ter fechado nada, não precisava ter fechado escola, nada. Agora os abrigos realmente foi necessário abrigo fazer não tem jeito, né? Esse isolamento. Né? Lá a gente fez isolamento inverso. Vocês chegaram até um óbito lá? Saudade. Tive. Nós não tivemos. Inicialmente não. Lá a gente teve, que ficou depois como Covid no atestado. Não. Teve gente aqui que arrebentou a cabeça com um acidente de moto, foi pro hospital, pegou Covid no hospital, aí a causa da morte foi Covid. Por isso que esses números oficiais de 600 mil pessoas não bate de jeito nenhum com o número oficial de
de óbitos. Aí parece que insuficiência respiratória ficou classificada também, né? Tudo virou Covid. Porque assim, se o cara foi pra lá com um AVC, com qualquer coisa, mas pegou Covid no hospital, o cara tá com câncer terminal, pega Covid no hospital, ele é registrado como causa-morte Covid. Entendeu? Porque dá mais dinheiro, dá mais verba, né? Teve muita pilantragem no meio dessa história. Agora, falando em Covid, teve também o benefício de vir alguma verba por causa disso, né? Teve. Sim, teve uma mas verba só federal, no caso. Foi a federal. Federal e uma pequena verba do município. Que foi essa, né, do município. Que era um recurso também, já era voltado acho que para a própria Covid, se eu não me engano. Sim. A federal veio para o quê? Para equipamento, para remédios? Equipamentos, EPIs. O que vocês conseguiram Eles comprar? Só limitaram a parte estrutural, o que não permitiu. Não permitiu reformas, mas conseguimos melhorar equipamentos na cozinha. Devia ter permitido, porque às vezes a reforma impede de você ter um equipamento. Na verdade, até precisávamos melhorar quartos porque às de vezes isolamento. Você pega um equipamento era pedido que a eletricidade do local não comporta. Então. Era pedido isolamento e a gente precisava. E o que vocês conseguiram comprar com esse dinheiro? EPIs. Né? E alguns equipamentos para cozinha. Né? Então nós melhoramos a questão dos alimentos para eles. Então nisso ajudou geladeira, bastante. freezer, máquina de lavar roupa, alguns utensílios que eles liberaram. EPIs também. Eu acabei de ver um ouvinte lá no cantinho falando assim: é mordomia, máquina de lavar. Vai lá lavar a roupa dos abrigados. Quem trabalha na lavanderia que sabe dizer o que é isso daí. Eu vou fazer um intervalozinho pra gente beber mais um café. E vai daí, Luiz, a gente já volta. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Então, de volta aqui com Mesa para Dois. A gente tava falando aqui de outras coisas, viu, gente? De karma, de espiritismo, de morte. O pessoal fica com essa tara com morte. E eu tava dizendo que eu não tenho nenhum problema com a morte. Todo mundo aqui vai morrer. Você também tá morrendo, tá? Você só não sabe, mas tá morrendo. Então, assim, eu sempre fui muito resiliente. Eu aceito o que tem, o que tá aí. Então, na hora que chegar a minha vez, eu vou numa boa, vou estar mais curioso sobre o que tem do outro lado do que ficar me lamentando, né? E a gente precisa viver o hoje, que é o que a gente tem, né? Mas voltando para agora, né? Então, a pandemia teve esse lado positivo, né? De algumas verbas. Agora, ninguém fala em uma solução para isso não, das certidões. Que tinha que cobrar candidato a deputado, tinha que cobrar deputado, tinha que cobrar senador. Porque, assim, não é a mesma coisa de uma empresa dever imposto. Não. Entendeu? Não é nem de longe a mesma coisa. Hospitais, abrigos, clínicas comunitárias, são atividades que primeiro não deveriam pagar imposto de nenhum tipo. Aí vão falar, mas o trabalhista é direito do trabalhador. Tudo bem, mas o governo encontra uma solução para bancar essa parte no lugar das entidades, porque, sabe, uma hora a entidade fecha porque a pessoa cansa. Né? E o terceiro setor está aí fazendo uma parte. Estamos falando aqui de vocação, né? Que, por exemplo, vocês nunca pensaram em fechar porque para vocês é o natural, é o normal. Mas chega uma hora que fica impossível, né? Com certeza. A gente tem discutido Itabuna, muito, como uma cidade Marcelo, que já teve, tem que pensar muito nisso. A gente tem discutido muito em grupo, as instituições, perante o conselho também, né, de como conseguiremos nos manter. Porque tá difícil de encontrar uma solução para essa pergunta que você fez. Né? Nem o governo pelo menos tem uma anistia geral e restrita. Exatamente. Pelo menos. Perdão da dívida, como foi falado, né? Porque se juntar essa dívida aí, é pouquíssima coisa para o porte do governo federal, por exemplo. Ele poderia muito bem conceder uma anistia geral. As informações que a gente colheu até o momento também, o próprio município teria como ver alguma possibilidade. Mas o município só vai conseguir ver a parte dele. Porque, por exemplo, o FGTS, INSS, etc., tinha que ter um perdão federal. O governo assume, o governo banca, paga essa dívida e todo mundo fica zerado. Na verdade, o que a gente sente falta, Marcelo, é de realmente um político que queira abraçar essa causa.
Porque não é uma causa somente da Fundação Balduino de Bezerra. O político geralmente só quer abraçar essa E até causa o momento, de 4 em também 4 a gente só anos tem durante um 2 apoiando, meses né? de campanha, né? A gente só tem um que chega junto com a gente até o momento, que procura, que marca reunião, Pode falar que é o nome Israel. dele. Israel, né? Israel Cardoso, vereador. E a gente levou a pauta, inclusive no aniversário do albergue, que eu também provoquei aquela questão lá da plenária. E, lamentavelmente, não tinha representante nenhum Conte do aqui pra município. nós, se ninguém tá ouvindo, só aqui entre nós 3. Augusto, quando era deputado, ajudava, não? Olha, eu que não tenho conhecimento do albergue, não. Teve Mas uma chegou a ser promessa de umas procurado, camas. não? Chegou a ser procurado? Sim, pra ajudar? teve uma Sim. promessa para o albergue de umas camas, mas elas não chegaram pra gente lá. Seria Porque também camas a gente hospitalares. não tem liderança política há muito tempo, né? Então, por exemplo, Augusto foi o último vereador, agora tem Pancadinha, que já tem um trabalho social e de repente podia ajudar nisso. Sim. Não é Pancadinha, se você estiver ouvindo, né? Já que mandei é alguns um cara recados, que já acho tem que não um chegou trabalho até social ele. antigo. Sim. Eu, por exemplo, conheci Pancadinha primeiro pelo projeto social, depois pela música, que eu não gosto, mas o projeto eu adoro. Né? Então Pancadinha de repente pode ser um cara para ajudar, porque ele entende eu a conheci necessidade pelo do projeto setor. também. Né? Então a gente antes teve Augusto, teve Ângela lá em Ilhéus. Antes disso só teve Veloso lá em Ilhéus e Augusto também que estava antes, né? Então assim, Itabuna passa anos e anos sem nenhum representante federal, não tem. Nenhum deputado federal. Nenhum. O último da região foi o Veloso, né? Fez um bom trabalho e tal, mas era só um. Né? E estadual a gente, quando tem um. Uma cidade que ter maior tem potencial de representatividade, voto para eleger 2, 3. Né? Talvez focar um pouco mais em algumas pessoas do que expandir. Eu acho que a gente tem que cobrar mais os deputados. Vereadores também, porque Israel não pode ficar sozinho nisso. Com certeza. Tem que cobrar mais os Ele vereadores. garimpou porque- alguns apoios, mas eu falo por que não. Porque daqui a 2 anos, esse pessoal todo vai estar pedindo voto. 2 anos passa rápido, viu, senhores vereadores? Ricardo também Passa teve instantinho. fazendo uma visita, se colocou à disposição de algumas coisas, intermediou um contato nosso do albergue também com a Ricardo Secretaria sempre de foi um Saúde. cara, assim, de boa. Ele tem isso aí. intenção. Ricardo atuou nessa questão e às vezes ele sempre tá assim, aí me Vem manda cá, alguma gente, notícia. Voluntários, seja para trabalho ou para dinheiro, não tem não? Para trabalho. Porque a gente vê são voluntário bem aparecer para um monte de coisa, né? Olha, eu sempre digo lá que o voluntariado ele é muito bonito na Quer TV. dizer, até tem que saber o seguinte: se aparecesse voluntário para trabalho, teria como trabalhar? Sim, porque às vezes a função. Tem um termo, né? De Termo voluntário do que é obrigatório. Eu digo que às vezes precisa de uma capacitação configurar. específica para coisa, Isso. mas Dependendo da atividade, é possível sim. Claro que tem um termo do voluntariado que é preciso ser preenchido, assinado, né, para não gerar nenhum vínculo empregatício com a instituição. Porém, eu sempre brinco lá na instituição que basta o voluntário assinar o termo, ele desaparece. Conversou, chegou no primeiro dia, ótimo. Não, vamos assinar o termo e tal. Some. As Não é parcerias vêm possível. muito de estágios de faculdade e hoje nós temos uma que abraçou, que também faz o trabalho com vocês, que é o pessoal de fisioterapia da antiga Unime e agora na Isso, Anguera, que abraçaram de verdade. E a gente só tem agradecimentos para isso, porque você está numa instituição sem esse serviço da fisioterapia não é brincadeira. Já tentamos buscar algumas outras áreas que a gente não tem também na instituição. Vamos voltar agora a fazer um trabalho com as faculdades, buscando também essa parceria, que é de extrema porque de importância, repente né? consegue psicólogo, Exato. consegue enfermeiro, né? A gente tem buscado. Porque, assim, Buscar a gente tenta, viu, Marcelo? Não é assim. Os abrigos não tem como ter residência para enfermagem, né? Como o hospital tem. Não tem. Porque isso aí atrairia bastante. Não temos Você como. vê um ponto que eu ia salientar, importante para você ter uma noção. Acho que Kátia passou ou passa ainda por isso. A gente tem causa na justiça, que foi o sindicato que colocou cobrando do albergue triênio e produtividade dos colaboradores. Produtividade. É uma fortuna essa causa na justiça. Agora me diga qual é a produtividade que as instituições têm, porque eu não estou vendo uma... A gente não está fazendo Eu sou pão. suspeito para falar de justiça trabalhista, porque para mim ela não devia existir. E para mim ela é a responsável por não ter mais emprego no Brasil. A justiça trabalhista já faliu muitas empresas. Quando ela beneficia um empregado, ela prejudica 20, 30.
que a empresa vai ter que pagar para esse o que ela paga de folha para o resto. Então, assim, eu sou o último cara que devia falar de justiça trabalhista, tá? É lógico que existem exceções, existem juízes mais de bom senso e tal, mas a maioria mais prejudica o empregado do que qualquer outra coisa. Porque quando se faz o justo, é o justo. Porque quando você faz o injusto para o empregado ficar rico e falir uma empresa, você está prejudicando 30 empregados para beneficiar um. Aí e que geralmente é malandro, porque senão não estaria com essa causa. Aí é onde entra a questão da filantropia. Se a gente já não gera lucro, né? A gente está sempre no vermelho. Sempre no vermelho. Né? E ainda passamos por essa situação como outra empresa qualquer. Então, assim, é muito complicado a situação dessas instituições. Se você abandona a filantropia, se o público, em grande parte, que te procura, não tem um recurso além daquela possibilidade ali. E de contrapartida, já se rompe um vínculo familiar, né? Quando se coloca, porque muitas pessoas acham que é um descarte. E você procurar um abrigo não é um local de descarte. É um local que vai prestar cuidados pela família não poder. Não tem em casa. Não tem em casa, né? Então essa questão do vínculo familiar, a gente trabalha muito em cima sobre isso, né? Eu vou fazer um resuminho aqui, que nosso tempo está acabando, mas vamos fazer umas cobranças aqui. Para os senhores vereadores, para os senhores deputados, para os senhores senadores, para a pancadinha que acabou de ser eleito, a gente precisa achar uma solução para ter uma anistia dessas pendências que são de governo federal, estadual, municipal. Eu acho que a isenção não custa muito, é infinitamente mais barata do que um deputado por ano, que está ganhando mais de 40 mil, tá? Fora as outras verbas, que aí somando tudo dá 150, 200 mil. Então, assim, vamos buscar a solução para isso. Isso é uma coisa. A outra é voluntário. Tem gente que tem tempo livre, tem capacitação, por que não ajuda? Dá um pulo lá no albergue, dá um pulo lá no abrigo, entendeu? Isso. Vai lá, dá lá uma ajuda. E outra é doação, né, gente? Porque, ó, você paga R$50 para ver música merda num show, não custa nada tirar 10 para dar para um abrigo, para o albergue. Se todo mundo der 10, dá para fazer um palácio nos dois albergues, tá? Então, agora que eu já resumi isso, né? Tem mais alguma coisa que você quer destacar? Eu já pego a sua fala e convido as pessoas a irem conhecer a instituição para saber qual é a realidade, né? Porque muitas vezes se baseia pelo que fulano falou. A gente passa, por exemplo, por uma situação de ex-colaboradores que a gente teve que desligar e aí tivemos que fazer acordo. Esses ex-colaboradores falam mal da instituição. Ela era boa enquanto os servia. Agora é ruim. Mas depois ela deixa de ser, né? Graças a Deus fizemos os acordos, estamos honrando com todos até o momento, para que quando acabe seja um vínculo realmente já rompido, né? De vez. Então as pessoas têm que ter muito cuidado, que é levado. Eu perdi contribuintes do telemarketing por causa de ex-colaboradores que foram falar mal da instituição para essas pessoas. Então, antes de você absorver aquela informação, vá conhecer. Vai lá, passa uma tarde para você saber como funciona. De repente, nessa visita, você vê uma coisa lá e é alguma coisa que você tem em casa sem uso e você vê que está faltando lá. Exatamente. Dá um pulo lá, dá uma olhadinha. Para mim, a melhor forma, Marcelo, de mostrar a verdade é a pessoa indo e perguntando. Você chega lá e fala, nossa, tá sem uma TV aqui, eu tenho uma TV usada lá em casa que eu não estou usando. Doa. A maneira é conhecer, entendeu? As instituições. E elas estão abertas aí. Porque vocês têm que lembrar que abrigo não é só sobrevivência, gente, tá? Então uma TV também é legal, um videogame é legal, um jogo de gamão, um jogo de dama. Dominó que eles pegam. Dominó. Muito. E se você Quanta sabe gente tocar tem dominó em violão, casa e nunca mais jogou, né? E se você sabe tocar um violão, um instrumento, vai lá, pode ir lá. Eles adoram. Aí eu gosto de lembrar o exemplo de Cocó. Sempre participou. Cocó toda hora vai no São Francisco fazer showzinho dele, né? Não custa nada você que sabe tocar um violão. Eu não sou muito bom. Pra eles tá ótimo. Eles tá ótimo. Entendeu? Porque eles precisam de lazer, eles precisam de alegria, eles precisam de alguém lá pra trazer um momento assim legal. Você é poeta? Vai lá declamar uma poesia, cara. Vai lá contar uma história. Valmir do Carmo, vai lá, Valmir.
Valmir gosta muito dessas coisas. Valmir vai lá declamar A Traça. Valmir tem um poema chamado A Traça, que é fantástico. Gente boa demais. Então, sabe tocar violão? Vai lá, dá uma palhinha. Vai dar uma canja lá pro pessoal, pô. Né? Vai declamar um poema, vai ler um livro, vai fazer uma contação de história. Né? O convite é que as pessoas busquem a realidade, saber qual é a verdade e onde elas podem se encaixar de alguma forma. Procure conhecer, porque um dia você pode precisar de ir para lá, né? Sim. Você não sabe se amanhã você vai precisar ir para o abrigo. E essa realidade que... Procure conhecer, procure ajudar. O dia a dia do abrigo é bem movimentado, viu, Marcelo? As pessoas precisam entender que lá tem o dia da dinâmica, tem o dia da música, tem o dia do jogo. Então, assim, eles não ficam abandonados, não, viu? Você que dá aula de dança, você que dá aula de academia, você dá aula de academia, você ganha seu dinheiro, legal, etc. Mas não custa nada tirar um dia. Estamos precisando muito disso aí. Tira uma manhã para dar uma aula lá. Durante a semana, aquele dia mais fraco na academia, vai lá no albergue, vai lá no abrigo. E eles gostam, eles participam mesmo. Precisa, a pessoa também, não pode viver só de comida e cama. E acompanhe também as redes sociais dos abrigos, porque a gente sempre está divulgando o que a gente faz. Qual é a sua as nossas necessidades, né? O do Facebook é Albergue Bezerra de Menezes e o Instagram Albergue Bezerra. Faltou o Menezes fugiu. O Instagram fugiu. O Balduino Lopes Oficial, né? Tanto no Instagram como também no Facebook. Né? E a gente vai colocando todas as ações, as festas, as atividades do dia a dia. Você quer ser voluntário também para ajudar nas redes sociais? Seja voluntário. Isso. Entendeu? Cuida da rede pro pessoal, né? Faz uns vídeos para colocar no YouTube. Qualquer ajuda, gente, é boa. Entendeu? Qualquer ajuda é boa. E nós teremos agora, a partir do dia 19, a Feira de Flores, em parceria com a Fundação Balduino, aqui na Beira Rio. A de Olambra? Isso. Em parceria com você? A gente já está anunciando aqui. Parceria. Que aí você vai lá, compra uma plantinha e 5% do que você comprar vai para a Vamos comprar planta, minha gente. Vamos embelezar a casa, fazer um jardim dentro de casa, porque vocês vão estar ajudando os abrigos. Deixa eu aproveitar, Marcelo, o tempinho que resta aqui também para a gente falar do albergue, que agora no início do ano a gente vai criar a vaquinha para energia solar. E aí eu preciso divulgar isso para que não fiquem com dúvidas quando aparecer se realmente é do albergue. Eu quero aproveitar esse canal aqui, que é um dos mais ouvidos também, né? Para deixar o pessoal ciente. Eu sou doido para botar energia solar aqui, só não tive como ainda. Não é... Quebra o galho. E se os abrigos tiverem energia solar, vai baixar muito a conta deles. Demais. Vai nos ajudar bastante. Tá, então muito caro. Vamos esperar essa vaquinha, vamos entrar nessa vaquinha mesmo, porque gente não está sendo brincadeira vamos entrar nessa vaquinha pra gente, aí, gente. Esse custo. A gente já vai iniciar esse projeto aí agora. Negociação com a Coelba tem, não? Já tentamos, fizemos um parcelamento antigo, não existe nenhuma... Não existe redução ou isenção. Né? Na verdade, existe uma redução quando o idoso está na sua casa. Lá, ele é um beneficiário, ele tem um engraçado BPC, isso, né? Lá ele tem. Um idoso numa casa tem redução, um monte de idosos no abrigo não tem. E o corte é feito, viu? Não pensa que chega isso aí, e não sem faz, dúvida. não, A Coelba não está nem aí. O corte é Aliás, a Coelba, mas principalmente a empresa que faz os cortes para a Coelba, que é uma terceirizada mal educada, que corta sem nem ver se a conta tá paga. Os caras são meio marginais, para deixar claro, tá? Porque a própria Coelba tem a opção de você pagar a conta na hora do corte para evitar o corte. E aqui na Morena eu posso dizer que eles já cortaram com a conta paga, porque o cara simplesmente não perguntou se estava paga. Então, assim, não dá para esperar nenhuma bondade da Coelba, nem com abrigo, nem com ninguém, né? Agora, eu imagino que talvez, aí eu estou fazendo um apelo aqui meu, tá? Eu acho que a prefeitura podia bancar a quitação dessas contas de energia. Alguma verba de alguma secretaria dá para ser usada para isso. Talvez a social, não sei. Mas aí precisaria existir essa secretaria, né? Porque ela está totalmente inerte. Não, eu acho que dá... Nessa gestão, infelizmente, um ponto crucial, né? De qualquer forma, a gente ainda não ter sido recepcionado pela secretária até hoje. Isso é um ponto que a gente não pode mais se omitir. E essas contas de energia,
eu acho que dá para encaixar em algum tipo de verba e usar legalmente uma verba da secretaria para isso, para pelo menos resolver esse problema, né? No mínimo. E quando corta é desesperador. É idoso querendo ir para E quando outro corta quarto, na não sexta-feira, quer dormir. que você fica o final de semana. Não pode, Pois proibido. Pois é. Se cortar na Não sexta-feira pode. tem que ir pra Nem justiça. antes de feriado, né? Que também eu soube que não Tem pode. que ir pra justiça, porque é proibido cortar na sexta-feira, é proibido cortar antes de feriado. Tá? Se cortar, tem que ir pra justiça. E se a conta tiver paga e ele não teve interesse em perguntar se estava paga, pior ainda, tem que religar e tem que pagar a indenização. Agora, nosso tempo está acabando, mas eu quero reiterar aqui o pedido para que a prefeitura busque uma maneira de ajudar os abrigos, resolvendo pelo menos a questão da energia elétrica, bancando o pagamento dessa dívida de energia elétrica, pelo menos isso. Isso é pelo menos, tá? É daí para cima. E você que pode ajudar, pode cantar uma música, fazer um poema, cuidar de uma pessoa, trocar uma fralda, dar banho numa pessoa, arrumar uma cama, dá uma passada lá, gente. Conversar com eles, né? Tira assim, conversar. Uma das coisas que os idosos mais querem é conversar. E quem escute suas histórias. E de repente você descobre histórias maravilhosas, né? Que esse pessoal tem muita história. Né? Eu acho que dá para tirar uma hora por dia e ir lá, né? Principalmente você aí, professor de academia, né? Vamos lá, uma hora por dia, ó. Botar os velhinhos para fazer supino, para fazer um exercício lá, pular, sei lá. Com certeza, faz toda a diferença. Que as pessoas voltem o olhar. Não é só pela questão de você falar da caridade. É um olhar para a gente entender que os que estão hoje abrigados pode ser um familiar nosso, um grande amigo, um grande vizinho, ou até nós mesmos, como você relatou, igual, né? É igual entidades como a PAI, por exemplo. Você não sabe se amanhã você vai precisar dela. Não é melhor você cuidar dela agora para ter certeza de ter um lugar para você amanhã? Bem melhor, né? Com certeza. Porque a PAI, por exemplo, também passa por muitas dificuldades. Muitas. Aqui, né? O GAC é mais tranquilo porque tem muita ajuda, tem muita coisa. Né? Mesmo assim, de vez em quando passam eles fazem algumas umas campanhas. dificuldades. O GAC tem o apoio do McDonald's, que já ajuda bastante. Né? A diferença que a gente precisa ter nesse momento é que essas instituições que estão aqui hoje são de abrigamento. Elas não fecham em momento nenhum. 24 horas direto. 24 horas. De domingo ao domingo. Então isso acaba pesando, né, na hora de funcionários, de luz, de tudo, porque não fecha. É de domingo a domingo, gente. Então tenhamos um olhar mais carinhoso. Vamos lá, vamos averiguar realmente quando alguém fala mal dessas instituições. Deixa eu pegar um dado aqui, porque se algum empresário quiser ajudar nisso, quanto é que está o total da dívida Coelba lá no abrigo? Eu agora estou com 7 contas, ela deve estar arredondado ali mais de 6 mil reais já, porque 2.600 é uma ala, 1.600 a outra, já tem 7, já está bem mais de 6 mil reais. Pouco total. E lá no albergue? Lá na Fundação Balduino, quase esse valor também. Porque são 4 contas. A minha já são 6. Pois é, então aí das 6 mais 6, 12. Se algum empresário quiser ajudar, gente, é muito bem-vindo. Tá? São muito bem-vindos aí para não deixar o pessoal no escuro, sem geladeira, sem nada. E a gente não quer o dinheiro não, viu? Pode pegar a conta. Pega pedir a conta e oneração e pagar. Exatamente. Não se preocupem em relação a isso não. Fique tranquilo. Eu até prefiro. Pois é. Né? Para mim até mais pode tranquilo. Pagar até online. Online, né? Isso aí. E planos para esse ano? Primeiro plano é esse da questão da energia solar, que até a gente colocou na pauta na última reunião com Israel também, que ele está sempre chamando a gente, né, para ouvir algumas coisas. Eu estou com uma enfermaria com o telhado condenado, com pessoas dentro da enfermaria, então é algo de urgência para ser resolvido. É o custo alto para trocar esse telhado, não tem como reaproveitar. Só telha ou também o a gente está usando aquele metalon, perfil, que eu nunca sei o nome daquele material, mas aí tem a parte do serralheiro também que não é barata. A gente conseguiu alguns com apoio de algumas pessoas, mas esse quarto é grande, então o custo é elevado, né? Então material de construção também a gente está precisando bastante lá. E os projetos inicialmente é a energia solar e o nosso carro que pegou fogo.
E até hoje estamos sem, com a promessa de um aluguel que também não aconteceu. Então hoje nós temos que arcar com esse aluguel, que é um valor que eu estou tirando de pagar, por exemplo, uma conta de energia. Não posso ficar sem um automóvel lá. Qualquer emergência, qualquer necessidade, exames, doação, da gente depende desse carro. Então a gente realmente não tem como. Nenhuma das instituições, eu acho, tem como ficar sem esse automóvel, né? Então hoje eu estou colocando acima de todos os projetos a questão da energia, para que a gente tenha um respiro. Eu tenho uma proposta de uma empresa que doaria a mão de obra. Se a gente conseguir o kit e eles vêm da cidade, a gente teria que assumir hospedagem, alimentação e ter o kit. O kit é 70 e poucos mil, né? Então não é algo assim para se conseguir logo. Só que algo que me incomoda muito é porque tudo quando é pro social e pro bem do próximo é tão difícil. Porque quando você faz uma coisa, uma campanha para uma coisa até às vezes fútil, não estou aqui para julgar, né? Cada um sabe a importância daquilo que está buscando. Acontece rapidamente. Você vê as pessoas ali e tal. Então, assim, eu não consigo realmente entender esse sentido. Eu acho que o que precisa acontecer aqui em Itabuna é união das instituições, dos grupos que já disponibilizam apoio. Porque hoje eu acabo martelando em todos, que é Itabuna do Bem, porque aí ela realiza as campanhas, a parte de edição, dos vídeos e o apoio. Aí Amigos do Bem, através de Miguelzinho, que abraçou a gente de uma forma que eu não tenho nem palavras ali para dizer. Apoio de mídia, você vê que as rádios apoiam, você vê que eu sempre buscava seu apoio quando era da ONG ainda, né? Que eu nem estava no albergue. Buscava esse apoio, então a gente tem essa visibilidade, mas a gente precisa da visibilidade dos grupos maiores, das empresas, para que realmente entendam a situação que a gente está passando hoje, né? Kátia, para encerrar, qual é o seu plano desse ano? Sobreviver, né? Esse é o principal. É um bom plano. É um bom plano. E a gente está também com esse projeto da energia solar, né? Claro. E tentar manutenção da instituição é fundamental, porque todo dia tem uma coisinha para consertar. Então, se alguém puder todo ajudar, tem um custo diferente, uma coisinha que quebra aqui, é uma infiltração ali. Essa chuva realmente tem atrapalhado muito as instituições. E agora são pancadas, né? Isso. Você não tem nem ideia, de repente, pá. E aí, então, a gente tem que estar corrigindo essas situações, e tem sido bem oneroso pra gente. E a gente espera que a comunidade chegue junto. Nós estamos pedindo esse apoio. Gente, eu adorei ter vocês aqui. Agradeço bastante. Eu sei que vocês são ocupadas, mas eu achava importante fazer essa mesa para o pessoal entender e tirar essa ideia errada que eu também tinha, né, sobre as entidades filantrópicas. Eu espero que quem está ouvindo a gente tenha gostado do papo, e mais ainda espero que possa ajudar. Com certeza. Né? Principalmente quem está aqui em Itabuna. Quem não está aqui em Itabuna, liga aqui para a rádio que a gente dá um jeito de canalizar e caminhar. Né? E é isso aí. Obrigado a vocês, obrigado a quem ouviu, e vai daí, Luiz. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude.